Bem, então meu nome é Felipe Barcinski, tenho 37 anos, sou cineasta, tento ser cineasta. Comecei a trabalhar muito cedo com cinema. Eu desde moleque era cinéfilo, frequentei no Rio de Janeiro, eu sou carioca, a gênese do Estação Botafogo, que virou Espaço Unibanco e o Artplex. Era uma sala no Rio de Janeiro, depois a Cinemateca do MAN reabriu, e eu era desse pequeno circuito de cinefilia que tinha no Rio de Janeiro, que é muito diferente do que hoje em dia, que virou um grande circuito de cinema de arte, né? E via filmes, o máximo de filmes que eu conseguia. E não tinha ninguém na família que trabalhasse com isso, não tinha, veio de mim mesmo, a ideia de trabalhar com, queria fazer cinema. E aí meu pai, que é imigrante, veio da Polônia depois da guerra, sempre estimulou muitos filhos a fazer o que eles quisessem fazer para tentar ser feliz. E aí meu pai tinha sido amigo de praia do Arduino Colaçante, da turma de praia do Arduino Colaçante, que era uma figura meio lendária do Rio de Janeiro, que foi ator do Cinema Novo, dos filmes de Nelson Pereira dos Santos. E ele comentou com o Arduino que eu tinha essa inclinação, o Arduino era a porta que meu pai conhecia para questionar alguma coisa sobre cinema. E o Arduino era muito amigo do Luiz Carlos Lacerda, do Bigode, um diretor que estava começando a preparar um novo longa. Isso foi em 86, eu tinha então 14 anos, o filme chama Leila Diniz. E aí o Arduino ligou pro Bigode, eu fui lá conhecer, aí fiquei frequentando a pré-produção, comecei a bater claquete na filmagem, virei estagiário. E aí fiquei muito animado, né, nessa época, né? Era o final da Embrafilme, eu peguei o final da Embrafilme então. E nessa época o cinema brasileiro começou a acabar. E o que continuou acontecendo assim um pouco mais industrial eram os filmes dos Trapalhões, que aconteciam na mesma produtora, chamada Ponto Filmes, do Kaká Diniz e da Yurika Yamazaki. Ele é cunhado da Tezuka, a Yurika é marido da Tezuka. Eles tinham produzido Gaijin, tinham produzido Bete Balanço, e eles começaram a fazer os filmes dos Trapalhões. O primeiro assistente de direção do Leila Diniz era o Alvarenga, que hoje dirige o Divã, Os Normais, uma linhagem de filme. Ele trabalha na Globo, numa linha de programas especiais. E o Alvarenga virou assistente do Tanco, que era o diretor dos Trapalhões, e o Tanco foi ficando velho, o Tanco dirigiu muitos filmes dos Trapalhões, e aí o Alvarenga assumiu e eu virei segundo assistente do Alvarenga no filme dos Trapalhões. E aí o cinema brasileiro foi acabando, e aí era muito difícil eu pensar em fazer cinema nessa época. E aí eu queria estudar cinema. Tinha um número muito menor de possibilidades de estudo na época. Basicamente tinha a FAP, a ECA em São Paulo, aí a Federal no Rio. E aí eu fiquei pensando em estudar na Federal do Rio. Mas aí o meu primo estudava jornalismo lá e ele me desencorajou um pouco. Depois eu vi que na verdade era mais a coisa da visão do meu primo do curso do que o curso mesmo. O curso é um curso que tem várias coisas muito legais. Mas aí me mudei para São Paulo e estudei cinema aqui. Primeiro estudei 2 anos de física, enquanto ainda não bancava a ideia de estudar cinema mesmo. Tranquei a física no Rio, na PUC do Rio, e vim estudar cinema na ECA. Aí comecei a trabalhar com televisão, TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, e ia estudando cinema na ECA fazendo os meus curtas. E aí, encurtando a história, sempre trabalhei com alguma profissão, algum trabalho. Eu fui assistente de direção, depois eu dirigi publicidade, depois dirigi para televisão. Hoje eu dou aula. Em paralelo a esse ofício que me garante um pouco mais de estabilidade, eu sempre tive meus projetos pessoais. Então fiz 5 curtas, dirigi um longa chamado Não Por Acaso, que eu lancei em 2007. Os curtas tiveram mais expressão o A Escada, que eu fiz na ECA. Palíndromo e A Janela Aberta, que circularam muito bem nos circuitos de festivais, Cannes, Berlim, Gramado, Brasília, muitos prêmios, muitas televisões. Então lancei meu longa em 2007, Não Por Acaso, que teve uma boa acolhida, e espero estar filmando meu próximo longa no ano que vem. Você define para você qual é a essência do trabalho do diretor? Um pouco mais sintético do que eu fui aqui, né? Não, tá bom. Pode ficar à vontade. Tá. Mas é ótimo. Tá. Eu acho que o trabalho de diretor é curioso que poucos trabalhos, eu acho que sobre o mesmo título, compreende tantas formas diferentes de trabalhar. Eu acho que se você falar, o cara é um médico, o cara é um arquiteto, o cara
cada um trabalha de um jeito, mas eu acho que a flexibilidade das formas de trabalhar no diretor é um pouco mais diverso, assim. Então tem muitos jeitos de trabalhar, né? Eu acho que basicamente o diretor é o principal responsável pelo resultado artístico de um filme, né? Tem filmes que são mais do circuito de arte, que são mais movidos pelo diretor, e o diretor é uma figura mais forte. E tem filmes que são filmes mais de produtor, né? Em que o projeto comercial como um todo é um pouco mais forte e o diretor não marca uma presença tão grande, né? Mas o diretor, o principal dele é a relação com o roteiro, interpretar o roteiro. Então, os americanos diferenciam muito o que eles chamam de director e writer-director, né? Você tem o diretor, que é um cara que recebe o roteiro e filma, e o writer-director seria o cara que produz o próprio material. E essa ideia do writer-director é um cara que, além do lado técnico da direção, ele é um cara que tem uma visão de mundo. Você vê um filme de Almodóvar, ele é meio indissociável, roteiro, de casting, de atuação, é tudo um projeto único. O Woody Allen também é tudo um projeto único, né? Então acho que tem primeiro esses dois lados: o diretor mais autoral, que produz seu próprio material, ou o diretor um cara mais técnico, que recebe um roteiro e filma com eficiência esse roteiro, né? No processo de filmar, para mim, primeiro, a grande questão é interpretar o roteiro, entender que roteiro é esse, como ele deve ser filmado, quais são as questões relevantes dele, né? E o casting, a escolha dos atores, o manuseio, o controle da dinâmica dos atores e a metodologia para extrair o melhor resultado, e a linguagem visual e de câmera, né? Com o apoio do diretor de fotografia e o diretor de arte. No teu caso, a tua experiência sempre foi como writer, director, ou não? Você já teve só uma experiência com director? O que você prefere? Nos meus 5 curtas eu mesmo escrevia. No meu trabalho de televisão, todo ele não era muito autoral. Assim, eu tive uma experiência que foi bem bacana de dirigir um episódio do Cidade dos Homens para a Globo. Foi uma experiência muito bacana. Deu oferecer meu serviço por uma coisa cuja estética já estava formatada e me deu uma gana muito grande de fazer. Esse mercado de televisão é um mercado que está crescendo hoje em dia no Brasil. Antigamente, televisão independente era uma coisa muito pequena. Hoje você tem com a Globo terceirizando um pouco, com a HBO, com a Fox. Começa a surgir um certo mercado possível de telefilmes e produtos para televisão. Esse para mim, é o filé mignon, a parte mais legal de trabalhar fora cinema de longa-metragem. Mas é um mercado muita competição. São poucos produtos para muitos profissionais do mercado. É difícil você... Porque nos Estados Unidos é um mercado muito, muito formatado. Tem muita oferta e é muito comum as pessoas fazerem carreira na televisão para depois ir para o cinema, como formação de diretor, né? Então isso é uma coisa que está crescendo um pouco no Brasil. Nesse mercado de televisão eu acho incrível, eu gostaria muito de fazer mesmo. Em cinema, eu sempre levei para o lado mais pessoal. Então meu primeiro longa eu escrevi junto com 2 parceiros. O segundo longa que eu espero filmar no ano que vem eu também escrevi com a Fabiana, minha mulher e parceira. E o terceiro longa, que eu também, outra coisa que eu aprendi, que leva tanto tempo para gestar um projeto, que você não pode pensar em fazer um projeto e depois outro, porque esse ciclo é muito maldoso para as emoções da gente. Então você tem que realmente tocar vários projetos ao mesmo tempo e para tentar manter um fluxo de trabalho um pouco mais contínuo, né? Então eu estou pensando também já no terceiro projeto que eu estou escrevendo com o Henri Grazina-Lister, que também estou bem animado. Então eu até agora escrevi todos os meus projetos, os curtas sozinho e os longas todos em parceria. Eu achei muito difícil escrever um longa sozinho. Eu acho que a etapa de escrever roteiro, ela é muito importante a troca. E eu estou testando metodologias diferentes para entender qual a melhor dinâmica para essa troca. Você falou uma coisa que eu acho que a gente podia puxar aí. Só uma coisinha, você quer puxar a sombrinha para vocês, cara? Não, eu pergunto. É? Tudo bem. Tá bom.
Tá legal. É um protetor solar? Solzinho não precisa. Uma coisa legal que você falou que a gente podia puxar esse fio é sobre. Se a gente podia falar um pouco, acho, desse papel do diretor, que eu acho interessante também, como gestor de projetos e como empreendedor. Isso é um papel importante do diretor e como é que isso funciona no seu cotidiano? Olha, o Brasil tem uma tradição de cinema autoral muito capitaneado pelos diretores. Isso é um pouco uma herança cinemanovista e aqui em São Paulo também ligado um pouco ao cinema marginal, muito embora o cinema marginal tivesse uma presença talvez um pouco mais forte de produtores em alguns casos. Também no cinema novo tinha um ou outro produtor forte, mas os projetos eram capitaneados pelos diretores, né? Eu acho que o Brasil está vivendo uma mudança de paradigma nisso, com a profissionalização do mercado, com a criação de produtos mais comerciais e nas diversas tentativas de equilíbrio desse circuito mais de arte, do circuito comercial, a figura dos produtores ela está se fortificando. Então você tem a Golani Filmes, você tem a O2 Filmes, você tem a Conspiração, você tem a Marisa Leão, você tem projetos que muitas vezes começam a ser gestados pelo produtor, que é um modelo mais americano, né? Agora depende do tipo de diretor que você é, assim. Tem diretores que querem fazer o seu filme mais autoral e pessoal, e tem diretores que querem ter esse ofício no mercado, né? Com essa relação com o produtor. Eu, até agora, os meus projetos todos partiram de mim e eu estou pesquisando filmes mais autorais e filmes mais comerciais, estou tentando achar de longa para longa um certo equilíbrio para ver qual é a linguagem que funciona melhor pessoalmente para mim, como produto para o mercado, como facilidade de financiamento, e que as coisas funcionam do jeito mais harmônico. É uma questão muito complexa para o diretor, como ele se posiciona em relação a isso, o quanto ele ousa como um produto de arte, o quanto ele pensa como um produto de mercado, o filme dele, né? Então eu estou tentando me posicionar aí. Então eu me considero um diretor empreendedor, que até agora todos os projetos de cinema que eu estive envolvido partiram de mim, foram criações originais. Porém, eu tenho um olho na arte e um olho no mercado. Eu fico tentando entender, projeto a projeto, qual é a equação que funciona melhor.